Olá pessoal, nós vamos continuar agora a nossa revisão para o ENAC do 7º ano. Mas olha só, se você ainda não participou, se você ainda não assistiu a nossa primeira videoaula, o primeiro bloco de questões, é importante que volte lá, preste atenção a cada problema que nós sugerimos e só então venha participar desse nosso novo vídeo, tá ok? Então nós vamos começar a segunda parte agora. Bem, eu trouxe para vocês mais 4 questõezinhas super importantes, não só, claro, de entender o modelo delas, mas de revisar a temática que envolve cada uma delas. E sem mais delongas, vamos começar agora. Olha só, nós temos uma questão que logo de cara chama a atenção. Você está vendo aí na sua imagem? Aparece uma reta numerada. E nessa reta aparecem algumas letrinhas que nós não sabemos os valores. Então diz o seguinte: os pontos A, B, C, D e E são as representações de 5 números racionais na reta numérica, conforme a figura a seguir. Vocês estão vendo aí mais ou menos a montagenzinha. E ele diz o seguinte: o ponto que representa o resultado da expressão, observa que nessa expressão aparece uma multiplicação e uma subtração. E eu quero saber qual é o resultado disso. Bom, nós vamos ter que investigar primeiro esse cálculo, essa expressão, e só depois identificar qual dos 5 pontos está relacionado a essa resposta. Vamos fazer isso agora? Então, gente, nós temos uma expressão que trabalha com 2 operações: multiplicação e subtração. É importante que você saiba que a prioridade é da multiplicação. No entanto, todavia, contudo, percebam que nesse caso há parênteses. E se há parênteses, a prioridade é da operação que está entre eles. Então nós vamos começar resolvendo isso daqui. E para resolver uma subtração de frações com denominadores diferentes, eu preciso do MMC. Então olha só, vou repetir a primeira parte da operação, que é os 3 meios, né? E aqui eu tenho que o MMC de 3 e 5 é 15. Se você não sabe desse valor direto, é só calcular num cantinho que funciona. Aí usa aquela boa e velha regra do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1, 5. Menos 15 dividido por 5 é 3. Vezes 3, 9. Olha que simples. Nós vamos ter 3 meios vezes 5 menos 9 dá menos 4 sobre 15. E agora fica tranquilo demais, porque 3 vezes menos 4 dá menos 12. E aqui, 2 vezes 15 dá 30. Lembra que no final você sempre tem que simplificar, porque não adianta de nada ter feito o processo todo e não simplificar. Então, se eu simplifico aqui, por exemplo, gente, por 6, o valor que eu estou encontrando é menos 2 sobre 5. Menos 2 quintos. A pergunta polêmica é: menos 2 quintos equivale a qual dos pontos que estava lá disponível? Gente, menos 2 quintos, eu posso simplesmente dividir 2 por 5. E quando eu divido 2 por 5, isso é 0,4. Ou seja, menos 2 quintos equivale a menos 0,4. E quando você compara com a reta que estava disponível para nós, você vai ver que isso vai bater com o item B. O item B, você vai notar que está entre o 0 e o menos 1. E se a gente for numa contagem, ele vai ser exatamente aquele valorzinho que nós encontramos, que foi o menos 0,4. Então, confirmamos que a resposta correta é a letra B. Tranquilo, né, gente? Então, se a primeira já funcionou, a primeira não, já é o nosso 5º problema, não é isso? Se já funcionou, então agora vai ser muito tranquilo olhar para os próximos. Olha só, o problema número 6, apesar de ser bem algébrico, você pode ter habilidades sendo trabalhadas em sala de aula que podem ser aplicadas agora na sua resolução. Dá só uma olhada, ele fala o seguinte: sejam A, B pertencentes aos números reais, com, olha a primeira coisa importante, ó, A menor que B, as raízes da equação. Aí você tem uma equaçãozinha que é uma subtração, ó, 2x menos 1 ao quadrado menos 3x menos 4 ao quadrado igual a 0.
Então, aí olha só o que ele propõe. A sobre B é igual a. Então, nós vamos ter esse desafio aí em relação a uma proposta do segundo grau. Mas pode ficar despreocupado, porque eu vou te explicar como é que resolve. Vocês vão notar que nessa operação há duas vezes os produtos notáveis. E eu preciso lembrá-los de como um produto notável como esse, que é o quadrado da diferença, ele pode ser resolvido. Olha, você tem que lembrar aqui. Quando eu tenho o quadrado da diferença, basta fazer o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. É bem imediato. Então vamos ver como é que funciona na fórmula. Olha só. Primeiro ao quadrado, aqui vai ficar 2x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso vai acontecer da mesma maneira do outro lado. Só que perceba que tem um sinalzinho de menos aqui. Então é importante que você administre a chamada jogada dos parênteses. Então, eu tenho 3x ao quadrado, então eu vou botar um parêntese aqui, que pode ser um colchete também, para separar essa segunda parte da operação. Olha, 3x ao quadrado, mais uma vez, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Bom, gente, agora basta desenvolver e chegar àquilo que nós queremos. Olha só, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2x, 4x vezes 1, 4x, mais 1, e aí vem a segunda parte. Aqui eu tenho, olha, 9x ao quadrado, só que por causa desse menos, fica menos 9x ao quadrado. Eu tenho aqui menos 2 vezes 3x dá menos 6x, vezes 4 dá menos 24x, só que com esse menos, mais 24x. Aqui tem 4 ao quadrado, que é 16, só que por causa desse menos, menos 16. Temos uma operação que tem muitos detalhes, mas não é uma coisa de outro mundo. Veja o que nós temos agora. 4x ao quadrado menos 9x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. Beleza? Aí nós vamos ter a seguinte opção. Preste atenção. Menos 4x mais 24x vai dar 20x. E aqui, 1 menos 16 dá menos 15 igual a zero. Nós paramos em uma situação que é uma chamada equação do segundo grau. E ela vai passar, claro, por aquela famosa formulazinha de Bhaskara. Percebam que nesse caso tem algo especial. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho aqui embaixo. Vocês vão perceber que tem algo especial. Eu posso simplificar essa moça aqui por 5, por exemplo. Se eu simplifico aqui por 5, olha como ela vai ficar. Menos x ao quadrado, 20 dividido por 5, aqui fica 4x. E aqui, quando eu dividir por 5, vai dar, olha só, menos 3 igual a zero. Bom, fica um desafio para você, que é exatamente resolver usando a famosa fórmula de Bhaskara. E você vai visualizar que o nosso x1 vai dar 1 e o nosso x2 vai dar 3. Façam esse teste, estudem e resolvam esse finalzinho de conta, para você descobrir que o x1 é 1, o x2 é 3. No entanto, a questão, ela pede para nós descobrirmos quem é A sobre B. E ele diz que o A é menor que o B. Portanto, esse x1 vai ser o nosso A e o x2 vai ser o nosso B. Logo, A sobre B vai ficar, olha quem é o A, 1, e olha só quem é o B, 3. Portanto, A sobre B vai valer 1/3, batendo com a resposta letra E. Então, lembre de continuar revisando a proposta das equações, porque vocês sabem que no 7º ano já estão estudando as equações do primeiro grau, do segundo grau. Então é importante você já revisar com cuidado, porque elas têm uma chance altíssima de estar aparecendo no teu ENAC, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no nosso problema número 7. Olha só o texto dele, super curtinho, mas também super direto. Sabendo que a equação 2x ao quadrado mais kx mais 18 igual a zero, com k maior que zero, admite uma única raiz real,
o valor de K é. O que será, né? Qual será a influência que essa história de só ter uma raiz real vai ter sobre a equação? Vamos lembrar como é que resolve esse tipo de questão? Olha só, gente. É uma equação de segundo grau. Você sabe que no momento em que nós vamos resolver uma equação de segundo grau, você precisa apelar para a fórmula de Bhaskara, geralmente. Só que tem algo na fórmula de Bhaskara que tem que ser muito guardado em sua mente, que é o seguinte. Se o delta for positivo, ela vai ter duas raízes. Se o delta for zero, ela tem uma raiz. Se o delta for negativo, a equação não tem solução, não tem raiz. E nesse caso ele pergunta qual é o valor de K para que ela tenha uma única raiz real. Então se eu quero uma única raiz real, vai bater com essa situação aqui, ó. O delta ser igual a zero. E qual é a famosa fórmula desse delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então basta que a gente substitua os coeficientes da própria questão para encontrar o valor que está sendo cobrado. Então delta vai ser, olha só, quem que é o b nesse caso? É o k. Então fica k ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o a? 2. E quem que é o c? 18. Fica tranquilo, gente. Olha só. Eu quero que esse delta seja k ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 18. Então, 18 vezes 4 dá 72. 72 vezes 2 dá 144. O detalhe é que eu quero que esse delta seja igual a zero. Para que ele seja zero, olha, vamos finalizar esse processo. O menos 144 passa para lá. Positivo. E esse quadrado vai passar como raiz. Então, o K vai ficar mais ou menos a raiz de 144. E você sabe que a raiz de 144 é 12. Portanto, as opções para o K nesse caso são mais 12 e menos 12. Só que a questão nos dá algumas opções positivas. Então, qual vai ser o valor ideal para o K para que isso aconteça? Eu tenho que fazer uma substituição para conferir esse processo. Você vai ver que o K sendo 12 vai atingir, de fato, aquilo que nós desejamos. Portanto, nós desejamos que o K seja 12 e a resposta vai ser a letra D. Então, depois de treinar as equações, eu trouxe uma outra habilidade também super válida para nós estarmos revisando, que é a ideia da radiciação, do cálculo com raízes. E aparece uma expressão que, apesar de ser cheia de detalhes, é bem simples. Olha só, o valor D, aí tem raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado, menos, aí vem uma segunda parte, raiz de 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Então, vocês vão ver que usando as propriedades das raízes, tudo funciona. Olha só. Então, nós temos agora que trabalhar com as propriedades das raízes e eu quero que você perceba algo muito importante. Vocês devem conhecer mais ou menos uma proposta que se eu tenho uma raiz quadrada de um valor ao quadrado, eu posso cancelar a raiz com o quadrado e sobra só o valor. Só que isso é perigoso. Porque se esse valor for negativo, eu tenho que deixá-lo positivo. Porque não existe, por exemplo, a possibilidade de uma raiz quadrada dar um número negativo. Então, preste atenção. Nessa operação, você vai notar que eu tenho a raiz e o quadrado. Eu posso sim cancelar, só que eu tenho que pensar se esse número é positivo ou negativo. Você sabe que raiz de 3 é 1, alguma coisa. Quando eu faço 2 menos 1, alguma coisa, fica algo positivo. Então, não tem problema. Isso vai sobrar, olha, 2 menos raiz de 3. Tranquilo. Só que do outro lado muda um pouco de figura, gente. É como se eu tivesse o seguinte, olha, eu corto aqui a raiz com o quadrado, mas quando eu faço 1 menos 1, alguma coisa, fica negativo. Então, para que esse resultado fique positivo, eu preciso inverter a ordem dos dois. Então, eu vou ter aqui, olha só, raiz de 3 menos 1. É importante que você preste muita atenção nisso. Agora é fácil, é só usar aquela jogada de sinais. Eu vou ter 2 menos raiz de 3, veja bem, menos raiz de 3 novamente, e quando eu faço menos com menos, eu tenho mais 1.
Tranquila essa montagem, né? Agora a parte final é só solucionar essa continha, né? Menos raiz de 3 com menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. E 2 mais 1 vai dar 3. Tranquilo. Portanto, a nossa resposta correta vai ser a letra A. Bom, se você gostou dessa segunda parte da revisão, não tem ideia do que nós guardamos para a terceira parte. As questões finais precisam ser resolvidas por vocês também. Então, olha, toma um descansozinho agora e logo depois volta para que a gente possa finalizar essa preparação fantástica para o segundo ENAC do 7º ano. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau!